Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu queria, antes de falar, agradecer a uma família muito especial na nossa vida, né? Uma família maravilhosa que nos convidou para estar aqui. Nós não viemos diretamente para cá, fomos visitar uns queridos lá em São Francisco, na Califórnia, mas eu queria agradecer ao Alan e a Patrícia, que nos fizeram esse convite tão amoroso, e a gente estava nem acreditando que poderia chegar aqui, mas de repente Deus nos possibilitou chegar aqui. Muito obrigado, Pati, amamos você, Alan, amamos você. E também o Davi e a Sarinha. Bom, nós somos casados há 37 anos. Deus nos deu 3 joias preciosas, um rapaz chamado Vitor e 2 lindas meninas chamadas Viviane e Natália. E a gente está aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da nossa história. Não quero que ao escutar a história vocês olhem para nós como uma família que está contando uma história de sofrimento, porque vai acontecer situações que a gente vai ter que falar sobre isso. Mas uma família que tem aprendido durante 14 anos a lutar, uma família que tem aprendido a depender de Deus, uma família que tem chorado muito, mas que tem se alegrado muito também, uma família que tem visto a mão de Deus e o cuidado de Deus em todas as situações. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu sempre, sabe, mulher tem essas coisas, né? As coisas têm que acontecer imediatamente. Homem às vezes parece que fica mais descansado, mas tudo dá certo no final. Mas a gente quer as coisas em cima da hora. Eu sempre fui assim. Sempre queria que fosse para ontem as coisas, tudo querendo que tudo acontecesse muito rápido. Mas quando a nossa caminhada começa a ficar difícil, a nossa paciência tem uma grande chance de crescer, ou então ela vai acabar com a gente. Então o que é que eu decidi nesse tempo? Decidi que eu ia crescer, junto com meu esposo e com meus filhos. Alguém falou uma coisa muito interessante sobre a ansiedade, que a ansiedade é como uma cadeira de balanço que exige que você faça algo, alguma coisa, mas não vai levar você a lugar nenhum. Então é mais ou menos por aí, né? Então mulheres, vamos descansar e relaxar e deixar... Geralmente as mulheres são mais ansiosas que os homens, né? Bom, a gente quer contar a história para vocês do nosso filho, a história do Vitor. Vitor, nosso primogênito, menino muito amado, muito querido e músico. E aos 19 anos aconteceu de um diagnóstico errado de uma tendinite no punho dele. E esse diagnóstico errado, depois aos poucos a gente foi descobrir que era uma doença chamada TCG, tumor de célula gigante. Não sei se tem alguém aqui na área médica que conhece, além da Patrícia. Mas no caso dele, a doença é um tumor benigno, mas que no caso do nosso filho, ele passou a agir como maligno, porque ele passou a se espalhar e a criar uma série de situações. Começou no punho, e nesse diagnóstico a gente inicialmente achava que era tendinite, até cuidar e correr para o médico. E aí várias situações foram acontecendo, até a gente descobrir que era TCG, levá-lo para São Paulo, e aí ficamos nessas idas e vindas até a gente descobrir realmente o que estava acontecendo. Nós agora vamos... a gente vai assistir um vídeo que na verdade ele conta um pouco dessa história, tá bom? Uma vida normal, trabalhando, faculdade, uma banda que foi empresariada há um tempo, a gente gravou um CD no estúdio, que era um negócio muito difícil na época, assim. De repente, num tempo muito importante da minha vida, que me parecia que estava dando tudo certo, que eu era super-herói, que eu era super rockstar, que achando que as coisas realmente sempre iam dar certo, que a minha vida ia seguir aquele trilho, aquela estrada perfeita até o fim. Aconteceu uma situação na minha vida que mudou tudo. A primeira dor que eu senti foi quando meu pai me contou que eu estava doente e disse aquela palavra que mudou a minha vida para sempre, que foi a palavra câncer. E é muito difícil dizer essa palavra, porque ela ecoa na minha mente desde aquele julho de 2003 até o dia de hoje.
Fora as dores físicas que eu sinto também, dos tumores no meu corpo, no braço, no pulmão, na coluna, no pescoço, na bacia, que são mais de 15 tumores no meu corpo. São dores terríveis, eu tenho que conviver com isso todos os dias, cantando, adorando a Deus, sabendo que essa dor pode passar ou não. Fui fazer meu tratamento em São Paulo para tentar curar esse câncer incurável, dar um jeito de prolongar a minha vida. E foi muito difícil porque eu fui só eu e meu pai embora para lá, o resto da família ficou. Passei um ano, um pouco mais, enfurnado dentro de um quarto pequeno de um hospital, vendo a vida só pela janela, longe dos amigos, longe dos projetos que eu tinha feito na cidade, longe da faculdade, longe do meu ministério. Só eu, Deus e meus pensamentos ali para tentar não enlouquecer, tentar fazer a vida seguir um curso natural e ter algum sentido. Eu pensava muita coisa durante o tempo que eu descobri que eu estava doente. Primeira vez que o médico falou que era uma doença que não tinha cura. Quando o médico falou que tinha que amputar o meu braço, como vocês podem ver aqui, ele foi amputado mesmo. Quando eu descobri que eu não podia tocar violão de novo, porque eu sou músico, e o maior sonho da minha vida era sentir uma guitarra na mão, sentir as cordas de um acorde sendo formado pelos meus próprios dedos e eu poder cantar a última música para Jesus. As dores do dia a dia de não poder seguir o meu curso normal porque o meu corpo não é mais o mesmo. Eu senti que a minha fé balançou nesse tempo. Senti sinceramente, dizendo para vocês que Deus tinha esquecido de mim, porque eu pedi uma cura, pedi uma solução e tive que esperar mais de 2 anos para poder voltar a andar, para poder ter minha vida normal. E a minha vida nem é normal até agora. O silêncio de Deus é a coisa mais difícil que a gente tem que aceitar na nossa caminhada cristã. Mas eu descobri que a grande virtude, o grande segredo de ser um cristão de verdade é ter paciência. Porque o tempo de Deus age num outro padrão que não é o nosso. Bom, tudo isso que aconteceu na minha vida mudou muito o meu conceito de Deus. Imagina você nascer numa igreja, ser filho de pastor, obedecer os mandamentos de Deus, nunca ter feito nada do que se envergonhasse, sei lá, uma coisa que pudesse ser colocada como um álibi dessa doença na minha vida, como uma culpa ou algo assim. De repente aconteceu um câncer que fez uma reviravolta na minha vida, que amputou meu braço, que me deixou paraplégico, que me fez tomar quimioterapia, radioterapia, que fez eu ficar internado mais de 2 anos em São Paulo, que fez eu voltar para Belém. Quando eu estava refazendo a minha vida, tive que amputar meu braço esse ano de 2010 de novo. Os amigos, que eram as pessoas que eu mais precisava da igreja, irmãos, diziam que eu tinha que morrer, que não tinha mais jeito para mim. Vários irmãos da igreja disseram que eu era vergonha da minha igreja porque eu não estava sendo curado. Muitos pastores tentaram tirar demônio de mim porque eu estava doente. Eu abro um parênteses aqui para falar que esse evangelho que a gente vive aqui é como se fosse um nazismo opressor, assim, porque quem é pobre, quem é doente, quem é feio, quem é desdentado não tem vez, assim, cara. Quantas igrejas eu não fui pregar aqui sem o meu braço, dizendo que eu enfrentei uma doença, estou enfrentando, e as pessoas dizem: o que esse cara tem para ensinar para a gente? Ele está doente. Então quem está doente, quem é pobre, quem tem uma vida difícil, quem passa por depressão, quem tem uma dificuldade, ou tem demônio, ou Deus não ama aquela pessoa, ou ela tem que passar por uma libertação especial, espiritual, talvez dar tudo que ela tem para ser curada. Eu amo a Deus muito mais agora. Deus nunca abandona a gente. Deus é aquela pessoa que realiza os nossos sonhos. Deus é aquela pessoa que acredita na gente, independente das circunstâncias que a gente vive. Em todos os piores momentos que eu passei na minha vida, Deus estava lá. Deus segurou na minha mão. Deus enxugou a minha lágrima. Isso fez eu ter um amor muito maior, muito mais profundo por Ele. E hoje eu reconheço que eu dou a minha vida por esse Evangelho. Agradeço por tudo que eu passei, porque eu sei que valeu a pena eu ter sofrido para ter descoberto o Deus que eu conheço hoje, que é especial, que é a razão da minha vida. O recado que eu tenho para dar para vocês é que vocês nunca desistam da sua cura e dos seus sonhos. Aleluia. Você que está vendo esse vídeo na internet, internado no hospital agora, num DVD, sei lá. Eu
sei o que você está passando. Eu tive na cama como você está agora. Eu perdi os meus cabelos como você perdeu, ou você está perdendo agora. Eu ouvi o médico dizer que não tinha chance, que não tinha cura, como você ouviu essa semana, como você ouviu esse mês, como você ouviu hoje. Mas eu quero dizer que a última palavra é de Deus. Eu quero dizer para você que tem esperança. Quando todo mundo desistiu de você, os seus amigos, a sua família, até você desistiu de você, Deus nunca desiste de você. Basta você ter uma atitude de fé, de amor, para saber que Deus está com você e Ele pode mudar a sua história. Porque o maior sonho que eu tinha era voltar a andar e o Senhor me restituiu essa bênção. E eu quero só finalizar esse tema, que eu estava pensando ontem sobre isso e pode parecer estranho para vocês, mas eu acredito que Deus permitiu que o meu braço fosse amputado de novo esse ano, para Ele mostrar para mim que Ele me amava. Mas como? Para Ele provar para mim que eu não perdi meu braço por pecado nenhum, porque quando eu estava mais intenso no meu ministério, falando de Deus, pregando, amando o Senhor, apaixonado por Ele, tive que perder meu braço de novo. E eu acho que isso aconteceu para Deus mostrar para mim que Ele me ama muito e que não é porque eu estou me esforçando pelo Evangelho que eu mereço a cura ou mereço não passar por uma situação difícil que todo mundo passa, assim. Eu acho que é uma prova de amor que muitos de vocês talvez não possam entender, mas eu sei que a maior prova de amor que Deus deu para mim esse ano foi eu ter amputado meu braço a segunda vez. Bom, vocês estão vendo que meu cabelo está caindo e agora eu vou fazer uma demonstração para mostrar a quantidade e a facilidade que ele está caindo. Essa é a quantidade de cabelo que está caindo da minha cabeça e logo mais eu vou estar. Uma vez. Um abraço para vocês. Desde o início do tratamento, os médicos alertavam que as chances de sobreviver eram pequenas. Mesmo assim, ele continuou lutando. Quantas vezes eu ouvi o médico dizer para mim que eu tinha pouquíssima chance de voltar a andar? Quantas vezes o médico disse que eu tinha que viver cada dia como se fosse o último? Porque a gente nunca sabia como ia ser o dia de amanhã. A amputação gradativa do braço esquerdo foi a certeza de que Deus estava ao lado dele. No dia que eu fui amputar o braço, o médico disse que não tinha mais jeito. E eu sou músico, eu tocava violão, era um prazer para mim sentir as cordas, sentir a textura das cordas do violão, esses dedos que não existem mais. E Deus sabe que eu daria tudo para tocar a minha última canção para Deus, porque eu tenho tanta vontade de tocar de novo. E a madrugada foi passando e eu ficando desesperado, tinha uma cadeira do meu lado vazia. E eu olhei para aquela cadeira e falei: Deus, você é muito grande. Escuta o que eu vou te dizer agora. Essa cadeira não é digna que você se sente aqui do meu lado. Mas já é madrugada. Eu vou perder o meu braço. E eu estou com muito medo. Será que você podia sentar aqui do meu lado essa noite e fazer companhia para mim? Foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive com Deus. Bom, esse é o nosso guerreiro. Alguém colocou um apelido, e aí todos passaram a chamá-lo assim na nossa cidade, Matador de Gigantes. O nome da doença era tumor de células gigantes, e a gente nem sabe como começou. Alguém falou isso, Vitor Matador de Gigantes, e aí todas as pessoas que já chamavam assim, e assim ele passou a ser conhecido. A amputação aconteceu e parecia que seria a solução, mas não foi. 6 meses depois da amputação, lembro que quando ele amputou, eu saí correndo atrás do médico, pelo corredor do hospital, e falei assim: doutor, e agora? Com a amputação, resolveu tudo? Ele disse: não sei, só o tempo é que vai dizer. E o tempo mostrou que a doença não ia parar por ali. E assim, foi como ele colocou aí no vídeo, acho que no primeiro, a doença passou a se espalhar por várias partes do corpo dele. Várias partes. Eu acho que ele falou em 15, mas chegou a muito mais logo depois, porque cada vez que a gente chegava no hospital, tinha tumor em outra área do corpo dele. E eu lembro que nós chegamos no hospital, quando ele perdeu esse equilíbrio, a gente foi no hospital de câncer da nossa cidade, nós levamos, a gente foi se acostumando a olhar os resultados de exames e perceber que tinha alguma coisa de anormal. E ele, com aquele caindo, perdendo o equilíbrio, tinha alguma coisa está errada. Com o resultado de exames, resolvemos levar para o médico no hospital de câncer. A gente sempre fazia
impacto de qualquer notícia. E quando a gente ficava mais calmo e orava e tinha condições, a gente chegava até ele e passava a notícia. E ele sempre dizia o seguinte, que ele, nas várias situações que aconteciam, mais de 20 cirurgias muito grandes, ele olhava para os nossos olhos. Se ele sentisse segurança no nosso olhar, ele ficava tranquilo, então vai dar tudo certo. Se ele sentisse que a gente não estava bem, ele também já ficava angustiado. Então a gente tinha sempre esse cuidado de orar antes, né, de conversar e orar, e para poder chegar com ele em condições. Quando o Senhor já nos fortalecia, nós chegávamos para fortalecer. Eu lembro que nós chegamos com o médico e mostrando o exame, ele olhou assim, de cabeça baixa mesmo, e ele disse, olha, está muito difícil, vocês precisam tirá-lo de Belém novamente. Eu não sei o que fazer, porque está se espalhando. Geralmente a doença vai para uma área do corpo e geralmente não espalha tanto assim. Então, tirem ele daqui, porque eu não sei nem o que fazer para ajudar vocês, mas tirem ele imediatamente, levem para São Paulo para que ele possa ter melhores condições de ser cuidado. E eu lembro que a gente saiu daquele corredor de um hospital e estava eu, meu esposo e a minha irmã que tinha ido junto, e ele andando devagar e com os seus pensamentos em relação a tudo que a gente tinha escutado, com certeza, e eu tentando acompanhá-lo, mas os meus passos estavam muito pesados, eu não conseguia. O peso daquela situação, de imaginar o nosso filho, nosso primogênito, daquela situação tão difícil, e a ida para São Paulo naquele momento para nós era inviável e impossível, mas Deus sempre faz milagres, né? E eu lembro que eu cheguei lá no final, saindo do hospital, minha esposa andando, e a minha irmã percebeu que um ia na frente e eu ia logo atrás. E ela me chamou e disse assim, Nilza, eu olhei para trás e ela disse, segurem na mão do outro. Sabe, a gente entendeu naquela hora que a minha irmã falou através do Espírito Santo para nós. O Senhor usou ela naquela hora para que nós pudéssemos entender que nós precisávamos ficar juntos. E que o nosso amor pudesse ser fortalecido, para que ele pudesse ser derramado na direção do nosso filho, e que acima de tudo, nós passássemos a confiar no cuidado de Deus, que parecia humanamente impossível, mas para Deus a gente tem a certeza que não há impossível. Então a gente saiu, seguramos nas mãos um do outro, confiando que a partir dali nós íamos precisar depender muito mais do Senhor. Eu lembro que quando a gente soube da notícia, eu fui rapidamente lá para casa e chamei o Vitor, falei, Vitor, rapaz, a gente tem, cara, uma notícia triste para você. Você está com câncer. Ele falou aí uma notícia que mudou completamente a vida dele. Mas eu tive o cuidado de dizer, Vitor, nós adoramos um Deus que Ele nos ama acima de todas as coisas. E uma coisa muito importante, filho, é que o Pai não ia nos criar e brincar com suas criaturas. Então, nós não podemos esperar algo ruim de um Deus e nós sabemos que é bom. Ele jamais nos levaria por uma estrada que o seu amor não pudesse nos guardar e nos proteger. E eu falei para ele assim, sabe, filho, a gente não sabe onde nós vamos parar com tudo isso, onde vai dar essa estrada que vamos percorrer, que eu penso que é espinhosa, mas a certeza eu tenho que isso tudo no final vai desabrochar em algo muito lindo e Deus será glorificado em tudo isso. E eu lembro que nesse momento difícil nós precisamos levá-lo para São Paulo e a gente ficou nossa situação estava bem complicada, bem difícil, foi uma coisa imediata, a gente não podia se organizar financeiramente. Um amigo nosso lá de São Paulo cedeu um espaço na igreja lá, num apartamento da igreja, media mais ou menos o quarto media 4x4, dava mais ou menos para 2 colchonetes. E eu passei um mês ali com ele, nós conversávamos e a gente estudava a Bíblia, porque ele tinha que fazer tratamento praticamente todo dia, né? Então nós líamos a Bíblia e a gente começava a confessar os nossos pecados, falar da nossa vida. E sabe, queridos, meu filho sempre foi muito próximo de mim. Eu sempre fui apaixonado por ele como sou, ele apaixonado por mim, tínhamos muita intimidade. Mas sabe o que aconteceu? Eu achava que eu conhecia o meu filho, mas nesses dias que nós passamos mais próximos, ouvindo o coração dele, foi que eu percebi que realmente eu não o conhecia profundamente. Aí que eu fui conhecer
mais por ele. E eu pensei assim, puxa vida, os nossos filhos são como uma casa de vários compartimentos. E às vezes nós conhecemos alguns desses compartimentos. Não conhecemos todos, como aconteceu comigo. Mas eu aprendi uma lição preciosa naquele momento que eu aproveitei com meu filho, de abraçá-lo, de abraçar minha esposa, de abraçar minhas filhas, de cheirar minhas filhas, de não perder nenhuma oportunidade de dizer para minha esposa que eu a amo, dizer para meus filhos que eu os amo intensamente. Aquele momento me trouxe uma realidade de que, na verdade, nós achamos que damos o melhor para os nossos filhos, mas nem sempre isso acontece. E eu pude descobrir a duras penas, naquela luta com ele, não é? naquele compartimento tão pequeno, que na verdade eu precisava amá-lo mais intensamente, e nunca mais nunca mais perdi uma oportunidade de dizer para minha esposa, para meus filhos, que eu os amo e beijá-los. Então, façam isso, não percam essa oportunidade. Hoje é o dia, né? Qual foi a última vez que você cheirou o seu filho, se abraçou seu filho, sua esposa, que disse para eles que você a ama? Não podemos perder essa oportunidade. Meu filho era maravilhoso, um menino maravilhoso, um garoto extraordinário. E olha só o que aconteceu. Um desses momentos nós estávamos lá e de repente ele sentiu dor terrível, uma dor terrível, que ele precisava tomar morfina. E eu o levei para o AC Camargo. Cheguei lá numa sala onde serve as medicações, onde atende os pacientes mais urgentes, e tinha muita gente, umas 20 a 30 pessoas, e ele começou a tomar morfina para aliviar uma dor muito intensa que ele estava sentindo. E de repente, eu lendo uma revista ao lado dele, eu vi aquela voz ecoar na sala: vocês acreditam em milagre? E de repente eu olhei, era ele falou: olha, todo mundo olhou para ele e falou: olha, eu vou falar para vocês que se vocês creem em milagre, depois se vocês não creem, olhem para mim e vejam que eu sou um milagre do Deus amoroso, do Deus bondoso, porque eu passei por lutas. E começou a contar o seu testemunho. Mas o Deus de amor cuidou de mim, tem cuidado de mim, em meio à dor e ao sofrimento, eu amo intensamente. Aquelas pessoas começaram a chorar, se aproximaram dele. Uma senhora que estava lá limpando o chão, veio chorando: meu filho, fale mais. Elas querendo que a gente falasse mais. E eu fiquei maravilhado de ver que, em meio àquela dor que ele estava tomando, intensa, tomando a medicação, ainda assim ele conseguiu ver, através daquele seu sofrimento, que pessoas talvez precisassem de Deus, de amor. Nós saímos de lá, fomos ao lado tomar um lanche, e nós estávamos comendo aquela refeição, e algumas pessoas saíram lá do hospital, atravessaram a rua e vieram: filho, que bom. E a gente teve que visitar alguns pacientes, parentes daquelas pessoas, orar por aquelas pessoas. Foi uma lição que eu aprendi, de que em meio à dor e ao sofrimento, você não pode, de jeito nenhum, se intimidar. Ele não se intimidava. Ele achava que a dor era só um detalhe. O ministério dele era pregar o amor de Deus intensamente. Interessante que essas dores eram muito intensas, durócias. E ele começou a tomar morfina, a cada vez que o tratamento avançava um pouco, e a dor era tão intensa que os médicos foram aumentando, até ele chegar a tomar 80 ampolas de morfina por dia. Essas ampolas eram diluídas no soro e ficavam caindo direto no corpo. Mas para você ter uma ideia da intensidade da dor, ele precisava pedir resgate. Era mais uma morfina para poder aliviar. Mas ele não ficava dopado, nem ficava desacordado, porque eu acho que ia para o equilíbrio, né? Até ele ter condições de ficar bem, que era essa a intenção que os médicos tinham, que ele ficasse no nível de qualidade de poder, pelo menos, fazer alguma coisa. E assim, mesmo desse jeito, a gente saiu daqui, foi para São Paulo, e ficamos, depois desse tempo que meu esposo ia e voltava, então ficou o tempo que eu teria que ir, né? Ele resolveu ficar com as minhas filhas, e eu fui com ele para o hospital. E foi um ano dentro do hospital. A gente conseguiu sair para um hospital através do governo do estado, e ficamos num hospital muito bom em São Paulo. E aí ficamos um ano dentro daquele hospital. Mas eu quero dizer para vocês que esse tempo que nós ficamos naquele hospital não foi um tempo desperdiçado.
Porque aquele hospital se tornou um campo missionário para falar do amor de Deus. É interessante que as pessoas diziam, até os enfermeiros diziam, tem alguma coisa diferente nesse quarto. Tem uma luz aqui. É algo diferente que faz a gente entrar aqui e não querer mais sair. Então, a gente se entendia que a luz era Jesus Cristo, que habita em nossos corações. Por isso era tão diferente. Então, quando terminava o expediente de alguns enfermeiros, iam lá para o quarto para cantar, para louvar, para conversar e ficar e passar aquele tempo ali com a gente. E eu lembro que algumas vezes que ele ficou bem ruim, que ele ficou em dezembro de um ano, que eu já estava há um ano lá com ele, de repente, meu esposo foi com as minhas filhas para lá passar Natal e Ano. E aí eles precisaram voltar. E aí eu fiquei só com ele e ele piorou muito, foi para a UTI. E uma bactéria, sabe, muito tempo no hospital acontecem essas coisas, né? E aí ninguém, tanto mudava a medicação, mudava o antibiótico, a bactéria não era debelada. Eu liguei para ele, porque o médico chegou comigo, está difícil a situação. Ele não está reagindo às medicações, já trocamos várias medicações e ele não reage. Eu lembro que eu liguei para casa e falei com meu esposo e eles começaram um tempo de oração, a orar, intensificaram as orações e ele me ligou dizendo, olha, nosso filho vai ficar bem. Eu tenho certeza disso. Nós oramos e Deus respondeu. Você crê nisso? Eu disse, eu creio. E isso foi no outro dia, talvez ele possa contar como foi essa experiência. No outro dia, o médico falou, ele está melhorando, ele já vem para o quarto. E ele veio para o quarto e bem. E nesse tempo, eu ainda muito, assim, angustiada por estar longe da família, longe de amigos, morando literalmente dentro de um hospital, eu estava fragilizada, né? Porque minhas filhas tinham ido, meu esposo também. E aí eu recebi uma ligação telefônica. Como na cidade a história era muito contada, nos jornais, televisão fez campanha na época por causa da história dele, e aí alguém com certeza pegou o telefone e ligou. E eu atendi, e a pessoa disse assim, preciso falar com você. Eu tenho um recado de Deus para você. Aí, opa, um recado de Deus, que bom. Vamos ver o que Deus tem para falar comigo. E essa pessoa disse assim, eu estou te ligando porque eu quero te dizer que você precisa parar de orar pelo teu filho. São as tuas orações de mãe que estão segurando ele aqui. Você não entende que ele está sofrendo? E foi um choque para mim, porque meu filho estava assim deitado, o telefone próximo, e eu fiquei atordoada com aquelas palavras, né, ditas, e saí dali. De repente ele perguntou o que foi, mas eu disse nada, filho, vou bem aqui um instante, fui para o banheiro. E eu chorei muito, mas eu chorei muito. Todo choro acumulado nesse ano todo dentro do hospital. E eu chorei demais e falei, Senhor, como é que eu devo orar? Eu amo muito meu filho, o Senhor sabe disso. E ele ama viver. Mas eu sei que o teu amor é bem maior. Me ensina a orar, como é que tu queres que eu ore? E naquele momento, naquele banheiro daquele hospital, veio nitidamente para mim, no livro de Jó, 42, 1 e 2, que diz o seguinte, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Com certeza o nosso sofrimento era nada em relação ao sofrimento de Jó. Mas o Deus de Jó é o meu Deus. Então eu tinha que confiar, e Deus dizendo para mim assim, volta lá no quarto, olha para o teu filho, e agradece a Deus porque ele está vivo. E se ele está vivo, tem esperança. E a última palavra não é do homem, a última palavra é minha. E eu entendi naquela hora que nada, nenhum dos planos que Deus tivesse para o meu filho seriam frustrados. E eu olhei para o meu filho e agradeci. Então, naquele momento, naquele quarto de hospital, talvez o calmante que eu precisasse para acalmar meu coração naquela hora, o ombro do meu marido que estava faltando para mim, foi a presença do Senhor que se fez presente naquele quarto de hospital. Uma coisa muito interessante é que, em meio à dor toda do Vitor, ele nunca deixou de pregar o Evangelho. Então, ele era chamado para encontros de jovens, de casais, acampamentos. E eu lembro que eu posso contar assim 1 hora de histórias, porque eu convivo esse tempo todo, né, vendo toda essa experiência. Então, eu e a minha esposa, a gente também palestra. Então, eu lembro que uma vez ele estava palestrando na PIB de Belém. E muitos casais, acho que uns 270 casais por aí. E de repente, naquele momento em que
o Vitor começou a fazer o apelo, contou o testemunho dele de fé e disse: olha, vocês precisam conhecer esse Deus que eu conheço. E de repente muitos casais vieram chorando até a frente, aproximadamente uns 25 casais, e de repente tinha um homem que ele chorava muito no banco, que ele contou depois, que esse cidadão, esse querido, ele era um homem que era envolvido com forças ocultas, muito envolvida por sinal, e nesse momento ele foi convidado, né, ele veio meio contra a vontade, até porque era completamente contrário àquilo que ele cria, mas ele, nesse momento que ele estava ali, ele conta para a gente que é parceiraço nosso, amigão nosso. Ele conta que misturado junto com a voz do Vitor, havia vozes de anjos, e anjos, ele com o olho fechado, e anjos enchendo aquela capela, enchendo aquela nave, e eles cantavam e adoravam a Deus, e de repente ele ali chorava, e de repente um anjo muito grande veio na direção dele, ele com o olho fechado, segurou na mão dele e falou: você não quer ir lá na frente aceitar Jesus? Quando ele abriu o olho, era o pastor da igreja, ele pensou que era um anjo, na verdade ele confundiu. Ele foi à frente, entregou seu coração. Hoje esse querido é um grande servo de Deus, um camarada muito legal, um amigão, um irmão mesmo amado do nosso coração. Várias pessoas também da família dele que praticavam essa outra religião, né? Eles já ganhou ele para o Senhor Jesus, e a família está cada vez mais feliz. Eu lembro que um outro momento, o testemunho de outro homem que disse: olha, a minha esposa me insistiu para eu ir no encontro de casal. Eu falei: olha, tá bom, mas na sexta-feira eu comecei a tomar o uísque, e eu, quando estava pela metade, lá pelas 4 horas, eu parei, fui com ela e disse: bom, quando eu voltar à noite, eu vou terminar de esvaziar esse litro de uísque. Só que durante a programação, ele estava imaginando: puxa, eu vou chegar lá, eu vou tomar aquele uísque e tal. Mas ele conta para nós, hoje também um querido nosso, um amigo nosso, está muito próximo da gente. Ele disse que naquele momento que o Vitor começou a falar, a vida dele foi revirada, ele começou a chorar, e os seus pecados foram todos trazidos à tona, e eu estava lá no palco, assim, com ele, a Nilza. De repente esse homem veio na nossa direção chorando e abraçando e chorando, e depois ele contou que Deus tocou profundamente no coração dele através da palavra do Vitor. Então eu penso que ele é usado até hoje de forma extraordinária pelo Senhor. Olha, outra história, quase que ele não conta aquela história que acontece, às vezes a gente perguntava, ele contava. E ele me contou que, ele disse: sabe, pai, eu estava descendo de uma palestra que eu dei, e tinha um rapaz numa cadeira de roda, e ele falou: Vitor, eu quero falar contigo, cara, eu preciso falar contigo. Ele falou: Vitor, vou te contar a minha história, que talvez tu não saiba. Eu era homossexual, e eu viajei para São Paulo para, sei lá, ter uma vida mais tranquila em São Paulo, longe da minha família. Só que num dos programas que eu fiz, alguém não gostou do programa e deu um tiro na minha coluna. Eu fiquei paraplégico. Meus pais foram me buscar lá em Belém, me trouxeram. E uma coisa interessante, que um dia alguém me convidou para um encontro de jovens, onde tu ia dar uma palestra. E eu falei: rapaz, que negócio de encontro de jovens? Só para agredir as pessoas, ele foi caracterizado de mulher. Chegou lá, assistiu toda a palestra vestido de mulher. Só que quando ele ouviu o Vitor falando do amor de Deus, de toda a luta que ele tinha, e ainda sem culpar Deus por nada, e compreendendo pelo Espírito Santo tudo aquilo que era prova de um grande amor que restaurava a vida dele, que aperfeiçoava o seu caráter, ele disse: Vitor, quando eu ouvi aquilo, eu falei: como é que esse cara pode fazer isso? Esse Deus que ele diz que ama ele, bate nele todo dia, olha o sofrimento dele. E eu fui para casa, Vitor, eu fiquei pensando naquilo, eu falei: como Deus pode amar esse rapaz desse jeito? Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou procurar conhecer esse Deus para ver se é verdade.
E sabe, Vitor, eu comecei a ler a Bíblia e eu me converti, Vitor. Conheci Deus, Vitor, de uma forma tão intensa. Minha família toda se converteu, Vitor, e eu estou noivo. E para completar, ele disse: Vitor, você está descendo? Eu vou subir para dar o meu testemunho, contar a minha história. Então, uma história linda de dor, mas de sofrimento não. A doença não dominou a vida do nosso filho. Muito pelo contrário. O sorriso no rosto dele era marca registrada, em todos os momentos. Dentro do hospital, ele tinha sempre um sorriso para alguém que viesse limpar, para um enfermeiro, para alguém que viesse trazer a comida. E ele sempre tinha uma palavra de agradecimento. Às vezes uma enfermeira dizia assim: posso orar por você? Aí a pessoa se espantava: pode, Vitor. E ele voltava e fazia a oração agradecendo a Deus pela vida daquela pessoa que estava cuidando dele. Então, ele decidiu viver assim. Foi uma decisão. Amando sempre a Deus e independente das circunstâncias. Com certeza, se vocês me perguntarem se eu tenho resposta para muita coisa, eu vou dizer que não. Eu não tenho resposta para todas as perguntas que às vezes passam na minha mente. Mas eu posso olhar para trás e ver que nós temos um Deus que é perfeito demais e tudo que Ele faz é muito perfeito. E eu posso olhar para trás e dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem conduzido as nossas vidas. Eu posso dizer para vocês que Cristo tem sido o fundamento da nossa esperança. Eu posso dizer para vocês que a nossa família não é uma família triste. Nós somos uma família feliz. Nós somos felizes, sim. Agora, se vocês me perguntarem: você não chora? Choramos, sim, choramos, com certeza, muitas vezes. Mas Deus nos ama tanto e a gente sente tanta segurança do cuidado de Deus, que a gente tem a certeza que cada lágrima nossa é enxugada com todo carinho por Ele. E a gente sente as forças renovadas a cada dia. Eu lembro uma vez, só contando um episódio, que tantas coisas para contar, que eu estava com ele no hospital. E o médico, ele estava sem andar, e sem possibilidade nenhuma de voltar a andar. E o médico me chamou para mostrar o exame numa sala e disse assim: olha, eu quero lhe mostrar uma coisa aqui. Está olhando aqui, isso aqui é a coluna do Vitor. Estou vendo, essa é a coluna dele. Então, está vendo essas partes brancas aqui? Estou vendo. Não tem osso mais aí. A doença já comeu tudo. Então, difícil. Eu não tenho como fazer uma cirurgia. Onde vai segurar para colocar alguma prótese para ele voltar a andar? E já tinha uma bem grande, a T12. Então, não tinha como fazer nada. Ele disse: olha, eu não sei, mas vocês têm tanta fé. E tem tanta fé que eu nem me atrevo a dizer nada. E aí eu saí dali, eu não cheguei a nem falar para o Vitor a situação, né? E bom, continuou o tempo. E aí eu quero dizer para vocês que um mês depois dessa palavra desse médico, um mês depois, nosso filho estava andando. E aí eu lembro dos primeiros passos dele. Pra gente é como se ele fosse um bebê novamente dando os primeiros passos. Era um motivo de uma alegria indescritível, assim, que a gente, quem tem filho pequeno, sabe como é quando o filho começa a dar os primeiros passos. É assim que a gente sempre se sentia com ele, naquele momento que ele voltou a andar. E assim, a gente foi vendo, e eu lembro, vendo milagres após milagres. Tem uma outra coisa, às vezes a gente fica, qual seria a nossa expectativa? A explosão, a cura definitiva. Essa seria a explosão que nós gostaríamos de ter. Mas aí a gente tem que pensar, e o que nós passamos a valorizar foram os milagres diários. Cada dia Deus dava uma prova do amor dele por nós e acontecia alguma coisa que a gente se alegrava. Outra coisa, a gente não perdia a oportunidade de ficar juntos. Minha filha ficou noiva, e queria ficar noiva, e ele sempre estava dentro do hospital. E ela ligou um dia: mãe, estou indo para São Paulo para ficar noiva aí, porque é importante para mim a aprovação do Vitor. E assim a família se reuniu, meu esposo chegou lá no hospital e a gente fez um noivado lindo, dentro daquele quarto de hospital. Então, para a gente é importante aproveitar as oportunidades. Então, quanto tempo nós temos para amar? Quanto tempo eu tenho para amar? Quanto tempo eu tenho para dizer eu te amo? Quanto tempo eu tenho para abraçar, para beijar? Na nossa casa hoje isso é muito fácil de fazer. A gente se abraça muito, a gente se beija muito. Minhas filhas ligam para dizer que me amam. Minha filha que está casada diz: mãe, estou indo para a tua casinha feliz, o que é que tem para comer hoje?
Então a gente tem feito questão de ter esse aconchego. Deus tem nos ensinado, né, muita coisa, com certeza. E a caminhada não é fácil, a gente ainda tem muita coisa para enfrentar, com certeza. Mas a certeza nós temos que Deus está conosco quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso. Mas Ele está conosco também quando as dificuldades chegam. Então essa é a segurança e a certeza que nós temos sempre. A gente já está encerrando. Vou contar 2 histórias interessantes que aconteceu. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja, na porta de uma igreja, uma senhora chegou comigo. Eu quero contar um negócio para você. Você é o pai do Vitor? Sou o pai do Vitor. E ela falou uma coisa interessante. Disse, olha, sabe uma coisa? O meu marido jogando bola machucou a perna. E dessa perna virou um câncer. E esse câncer foi obrigado a amputar a perna e depois a coxa, subiu para a coxa e finalmente ele faleceu. Nesses momentos de lutas, o Vitor também ia lá tomar injeção. Eu conheci o Vitor, a gente fez uma amizade muito grande, ele orava muito por mim, a gente visitava a gente, meu esposo. Passaram-se 4 meses e ela disse que infelizmente eu não suportei a perda do meu marido. Eu achei que Deus foi injusto comigo, que ela tinha uma filha de 4 anos, ele falou, não, eu desisto de viver, eu não quero mais viver. E ela disse que numa tarde ela comprou um veneno fortíssimo, fez a filha dela dormir, colocou na cama e depois preparou uma laranjada bem doce, um suco de laranja e colocou o veneno. No momento que ela ia beber, ela me contando, o Vitor ligou. De repente ele ligou e falou, oi, você está bem? Viu que a voz dela estava embargada. E ele falou, você está com algum problema? E ela contou para ele o seu problema. E falou, ela disse, ele deu conselhos para mim preciosíssimos, como enfrentar a luta, orou por mim, e naquele momento eu fui liberto, pastor. Eu fui liberto, olhei para minha filha deitada na cama, eu não podia imaginar que eu ia fazer essa loucura. E olha, eu vou lhe contar uma história. Antes de casar, eu sempre tinha vontade de casar com um pastor, e agora eu estou casada com um pastor, amém. Glória a Deus por isso. E eu lembro também que no momento também, pensando no cuidado de Deus, eu saí de casa um dia, ele não estava bem em casa, e eu ia para a igreja, e no caminho eu ia imaginando assim, Deus, é meio complicado isso no meu coração, porque eu não consigo, às vezes eu peço perdão para o Senhor, mas eu não consigo entender. Eu vou para a igreja agora, eu vou até pregar, falar do teu amor, mas eu não consigo ver o meu filho lá com essa dor tremenda que não passa. E de repente, no meio do caminho, tocou meu celular, eu parei, era uma amiga minha, uma irmã, nunca mais eu tinha, uns 2 anos ou 3 que eu não via. Depois ela falou assim, oi Razinha, eu digo, oi querida, como é que você está? Ela falou, olha, eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei, pois não, pode dizer, olha, Deus manda dizer para você que Ele ama você. E eu falei, puxa, que bom ouvir isso, me emocionei. E ela falou, olha, mas não foi só isso. Ele falou para você ler Naum 1, versículo 7. Queridos, eu sabia que era Deus, porque foi o versículo primeiro que eu memorizei quando eu me converti na minha vida, que é aquele, o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece que nele se refugiu. Naquele momento eu olhei para o céu e glorifiquei o Senhor, e entendi que eu não era só um número nesse universo de 7 e 8 bilhões de pessoas, que eu não era só uma referência, que eu era alguém que Deus conhecia, eu não era uma estatística. Eu sabia que Deus me conhecia e sabia da minha dor, e que não estava indiferente ao nosso sofrimento. Isso me deu tanta segurança, tanta segurança. E olha só, essa mesma dor que não passou, eu lembro que a gente passou, ele já estava com dor na sexta, estava com dor no sábado, no domingo, e na segunda-feira continuou essa dor. Eu fiquei em casa, estava de folga, e de repente a minha esposa foi trabalhar, e eu fiquei com a minha filhinha. Ela tinha na época uns 10 a 12 anos, né? E a gente passou a tarde toda orando. Ele não era uma pessoa de gemer, de gritar, de se desesperar. E ele era tranquilo, só que a gente percebia na expressão dele, quando ele segurava
no ferro da cama, a gente sabia que estava sofrendo muito, a gente perguntava, ele dizia, pai, a dor está muito intensa, muito intensa. E nós começamos a orar, ela se ajoelhava, eu também. Eu sei que 6h30 minha esposa chegou, e eu falei, olha, não passou a dor. Eu falei, sabe o que você faz como mãe? Deita em cima dele, e chora e clama a Deus, pode ser que Deus ouça. Ela deitou aqui no peito dele, chorou, clamou, implorou, ela ensopou o pijama dele, a dor não cessou. E eu pensei, quer saber, Deus não é surdo, Deus não é indiferente, independentemente da dor que ele está sofrendo, e nós, da nossa alma, nós vamos adorar a Deus. Eu coloquei 3 cadeiras assim, e nós começamos a cantar, pegamos o inário, e começamos a cantar, adorar a Deus, e à medida que nós cantávamos, nós íamos nos distanciando dele, e contemplando mais a glória, e a santidade de Deus, adorando em todos os momentos. E de repente eu lembro que a gente cantou aquela música que eu queria até que vocês me ajudassem, Sou Feliz, que diz assim, se paz mais doce me deres gozar, bem forte, se dor mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando nós acabamos de cantar, a minha filha disse, pai, o Vitor dormiu. E eu olhei, ele estava com um sono, gente. Sexta, sábado, domingo, segunda, sem dormir, sentindo dor. E ele dormiu aquela noite, dormiu o dia inteiro da terça-feira, acordou só quando ela chegou, que ela fez barulho, ela me contou. E ele disse, mãe, a senhora está aí? Puxa, mãe, estou com muita fome. Gente, sem dor nenhuma, mostrando assim a glória e o poder do Senhor e a misericórdia. Devemos adorá-lo em meio às lutas e às dificuldades. E eu orei muito por ele, orei, eu ia orar, fazendo os propósitos, e Deus não curava de jeito nenhum. Mas eu lembrei de uma coisa interessante, outro dia pesquisando a vida do Salvador, eu vi que Jesus também no Getsemane, ele clamou, ele implorou, ele pediu para ser curado, para que Deus tirasse aquele cálice, e Deus não ouviu a Cristo. E como ele não ouviu a Cristo, nós estamos aqui. Se ele tivesse ouvido a Cristo, o que seria de nós, desse grupo aqui, dos cristãos do mundo todo? Então, dessa forma também Deus não ouvia nossas orações, e nós clamávamos. E eu entendi uma outra coisa também muito interessante, lendo João 21, quando Jesus estava explicando para Pedro com que tipo de morte ele iria glorificar o Senhor, de repente ele disse, olha Pedro, você vai para lugares que você não quer ir. E logo em seguida diz que ele falava daquilo, significando de que tipo de morte Pedro iria glorificar o Senhor. E eu imagino assim que João passou e Pedro perguntou, e quanto a esse? Jesus falou, se eu quero que ele viva até que eu volte, isso não te interessa. Quanto a você, vem e segue-me. Eu entendi que Deus, ele tem um plano, um propósito para cada pessoa. E eu sabia que através daquele sofrimento, daquela dor do meu filho, ele ia com certeza, como estava trabalhando, e muitas almas estavam sendo redimidas, salvas aos pés do nosso Salvador. E tem um provérbio 4,18 que eu gosto demais, que diz assim, a vereda do justo é
como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E sabe, queridos, no dia 26 de outubro desse ano, do ano que passou, segunda-feira vai completar 5 meses que o nosso guerreiro partiu para o Senhor. O Senhor o levou, com certeza, para encher o céu de música, que ele era um músico que amava a Deus, e ele cantava as suas músicas para glorificar o nome do Senhor. E nesse dia, nós nos despedimos dele, e o Senhor o levou para junto de si. Mas sabe, queridos, nós sabíamos disso, e ele sabia disso, e ele falou sobre isso, e ele cantou sobre isso. Nós vamos ver um testemunho dele, como ele entendia o céu, como ele entendia a morte. E ele fez o seguinte, quando vocês ouviram aquele testemunho que ele disse: eu queria tocar o último acorde para Deus. Pois sabe, ele lutou, ele batalhou, ele aprendeu a tocar com uma só mão. Só com a mão direita ele tocava e encantava, que era perfeito, todos se admiravam. Enquanto muitos não se interessam por adorar a Deus através, do instrumento, ele lutou e aprendeu e fez várias e várias músicas somente com a mão direita. E a gente vai ouvir o testemunho dele e vai ouvir também ele tocando uma música, de uma frase que ele diz que eu acho muito linda. Ele diz assim: quando eu partir, não chorem por mim, eu vou estar bem. Isto não é o fim. Se você perceber a letra dessa música, é uma despedida linda, mas uma despedida esperançosa, não saudosa, uma despedida. Eu sempre lembro de Enoque. Ele foi se aproximando da casa de Deus, se aproximando da casa de Deus, se distanciando da nossa casa, foi se aproximando até que finalmente o pai disse: Vitor, hoje você está mais perto da minha casa. Hoje você vai ficar na minha casa. Você vai dormir comigo. E 4 horas da madrugada do dia 26, o Senhor levou o nosso guerreiro. Antes de passar o vídeo, eu queria só ler um versículo, 2 Coríntios 4, 8 a 10, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ainda dói muito, dói muito. Com certeza, Deus separou esse tempo para a gente está tendo dias que a gente não tinha há 14 anos. E segunda-feira vai ser um dia difícil para nós, tenho certeza disso. Mas eu quero dizer para vocês que dói pela saudade. Mas nós não estamos afundados na tristeza. Com certeza que não. Porque logo nós vamos estar todos juntos. Logo eu vou encontrar o meu filho. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje é contar histórias sobre ele. Ele fala na música: contem histórias sobre mim. Contem histórias sobre mim. E é isso que nós estamos fazendo agora. A gente sempre fez isso junto com ele. Até ano passado a gente estava junto. A gente falava, em seguida ele entrava, ele concluía e Deus agia de uma forma maravilhosa. Quando Deus o levou, nós ficamos pensando: a gente não tem condições mais de continuar. A dor física era dele, a nossa é emocional, embora que a gente como pai sente também, como fincado no corpo essa dor. Então a gente achava que a gente tinha que parar por ali. Mas Deus não quis assim. Ele não quer assim. E a gente está fazendo o que ele pede na música que vocês vão ouvir. Contem histórias sobre mim. Depois da música eu vou fazer uma oração breve com vocês. A gente dá muito valor nessa vida e acredita que 80, 100, 70 anos que a gente vive aqui é o máximo, é demais, é tudo que a gente pode experimentar. Mas eu acredito que existe um outro lugar
que nós estamos somente de passagem aqui nessa terra. Eu acredito num lugar, gente, que eu não vou ver mais as cenas que eu vejo todo mês quando eu vou me internar. Vou tomar uma quimioterapia no hospital de câncer aqui de Belém. Eu acredito num lugar que Jesus foi preparar para mim, para nós, para você, que não vai ter criança com câncer mais. Não vai ter ninguém mais com seu braço amputado, nem com depressão, nem com falta de esperança. Um lugar que a gente não vai ter saudade de ninguém, nem ter que se despedir das pessoas que a gente ama. A Bíblia diz que Jesus foi para preparar um lugar muito melhor para nós, que não vai haver dor, não vai haver tristeza, que vai haver paz, adoração, alegria. E que nós vamos ver a pessoa que nós sempre quisemos ver, que é Jesus Cristo. Quando eu chegar no céu, cara, a primeira coisa que eu quero saber é correr para os braços de Jesus, sentar no colo dele, abraçar, sabe? Se ele tiver cheiro, eu quero sentir o cheiro dele, eu quero tocar nas suas mãos, eu quero sentir a batida do coração dele. Eu não sei de que Deus é feito, de que Jesus Cristo é feito hoje, de que material de glória que ele é feito, mas eu sei que eu quero sentir, tocar e passar a maior parte da eternidade aos pés desse homem que salvou a minha vida, que foi preparar um lugar muito melhor do que esse que a gente vive, esse mundo injusto, cheio de mazelas, de dificuldade, de corrupção. Eu não sou daqui. Você que se sente estranho, você não é daqui também. Está na hora da gente pensar onde a gente vai passar a nossa eternidade. E é lá que eu quero morar, nesse lugar perfeito, nesse lugar de paz, nesse lugar que eu não vou me preocupar das pessoas rirem de mim por eu não ter meu braço mais, das crianças olharem estranho para mim. Jesus vai me amar do jeito que eu sou, da maneira que eu sou, é isso que eu quero. Viver sem máscara, viver para Deus, e aquele lugar, eu sei que vou poder ser eu mesmo, sem ter vergonha, e nem ter que prestar conta com ninguém que não seja meu Deus. Assim. Olá, meus amigos, eu sou o Vitor Lobo e quem não conhece a minha história, fui diagnosticado com um tipo raro de tumor ósseo, de nunca mais poder esse tumor tocar aquele instrumento que eu gostava. Mas a música que me escolheu, eu tenho uma missão com isso, então eu voltei a cantar, me apresentar nos palcos e eu tive a necessidade de tocar violão de novo para poder compor minhas músicas, os riffs de guitarra e fui tocando e de repente desenvolvi uma técnica de tocar violão que não é perfeito, mas ainda estou desenvolvendo. Então, para compartilhar com vocês, gostaria de tocar uma música minha que chama Do Lado de Lá. E essa música fala de como eu imagino que vai ser quando eu deixar esse plano e chegar do lado de lá. É como eu imagino que as coisas serão quando eu fechar os meus olhos para esse mundo e abrir meus olhos para o lado de lá. E é a minha homenagem a todos os meus amigos que se foram, parentes, pessoas que eu amava, que realmente tenho certeza que a gente vai se encontrar um dia. E que, se essas pessoas pudessem, talvez essas seriam as últimas palavras delas para a gente que vive aqui. Então, para vocês, vou tocar Do Lado de Lá. Quando eu parti, não chorem por mim, eu vou estar bem, e esse não é o fim.
e serei livre como um pássaro no ar que voa bem alto, procurando se abrigar. Eu só quero viver um dia perfeito que dure pra sempre. Eu quero não ter vergonha e enfim não ter que esconder o que sobrou de mim. Liberdade, felicidade, amor de verdade, pra sempre do lado de lá. Quando eu partir, cantem para mim Strawberry Fields Forever e contem histórias sobre mim. Quando eu partir e a saudade te ferir, olhe minhas fotos na estante e tente reviver aquele instante. E eu prometo pra vocês que eu sempre viverei. Cada vez que alguém lembrar das marcas que eu deixei em vocês, e então eu vou pro lado de lá, que é bom saber que eu vou encontrar o que eu sempre quis conquistar. E serei livre como um pássaro no ar que voa bem alto, procurando se abrigar. Eu só quero viver um dia perfeito que dure pra sempre. Eu quero não ter vergonha e enfim não ter que esconder o que sobrou de mim. Liberdade, felicidade, amor de verdade, pra sempre do lado de lá. Que tragam rosas brancas para mim, para enfeitar o meu jardim. Nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Vitor falou que era para contar histórias sobre ele, mas não são histórias tão tristes, Senhor, são histórias de vitória, Senhor. Nesses anos de enfermidade,
mais de 2.000 pessoas, Senhor, aproximadamente, conheceram a salvação em Jesus Cristo através dos lábios e da vida e da dor e da lágrima do Vitor, Senhor. Por isso, muito obrigado pela vida dele. O Senhor a usou como instrumento teu, Senhor, para o louvor da tua glória. E obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nada mudou na nossa vida em relação ao amor que nós temos pelo Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.